E eu quero aproveitar, então, já perguntando, acaba de completar 2 anos, como que tem sido para você e para sua família esse segundo ano aí equilibrar a dor da perda do patriarca da família e também a busca pela justiça, como vocês administram isso? Parece que conforme vai passando os dias, mais doído é viver. A nossa vida parou no dia 8 de janeiro e até hoje a gente vive o 8 de janeiro todos os dias. É muito difícil de falar, principalmente agora que completou 2 anos, muito recente, ao mesmo tempo que é 2 anos, parece que a gente já tem 200 anos que a gente está vivendo o 8 de janeiro, e parece que foi ontem, e é um sentimento muito difícil de administrar, é, de viver, é muito difícil de. A gente se sente impotente na situação que a gente vive no país, é, a gente a gente não consegue ter uma boa administração, porque a gente não tem voz, a gente busca justiça, mas a justiça, que justiça que a gente vive no país? E a gente fica impotente, a gente se sente vulneráveis, perdidas. 2 anos, mas parece que é uma eternidade. A cada dia que passa é uma dor. A dor não muda, a dor não diminui, a dor não passa. Parece que aumenta a cada dia que passa. E Luiz, em relação à condição de saúde do seu pai na prisão, ele tinha comorbidades e tomava remédios, diariamente. O que você acha que poderia ter sido feito para protegê-lo melhor ou o que foi tentado, para proteger o Clezão com as suas comorbidades? Os nossos advogados. Meu pai foi preso no dia 8 de janeiro. E na madrugada do dia 8 de janeiro para o dia 9 de janeiro, ele já teve o seu primeiro mal súbito, que foi aqui no Senado. Ele foi levado para a UPA de São Sebastião, que era a UPA mais próxima, a unidade mais próxima de saúde, para o meu pai receber atendimento médico. E a partir disso, a gente não teve contato mais com meu pai. A última vez que eu vi meu pai foi no dia 8 de janeiro, e depois eu fui ver pela primeira vez meu pai no dia 20 de abril. E meu pai estava completamente diferente. Ele estava com um semblante apático, magro, muito magro, e com as vistas muito diferentes. Porque meu pai, o problema de saúde do meu pai é em decorrência à Covid. Ele pegou Covid em 2021, na época não tinha vacina ainda para o meu pai, era somente para idosos e pessoas com comorbidades. Meu pai, nessa época, não tinha nenhuma comorbidade em 2021. E aí, em 2021, ele pegou Covid e uma doença antecipou. Uma doença que era para meu pai ter com 80, 90 anos de idade. A Covid antecipou essa doença, que é uma doença rara, que é vasculite na aorta e vasculite nos vasos sanguíneos do corpo. E em 2021, meu pai ficou internado. Ele saiu em setembro de 2021. Então, no início de 2021, em março, meu pai pegou Covid e ele teve uma alta em setembro de 2021 e ele fazia uso de 9 medicamentos. Então, quando meu pai foi preso, foi um desespero imenso para a gente. Meu pai, ele tinha atendimento médico todo mês, ele fazia consultas médicas no Hospital Regional de Taguatinga, e a médica dele, quando soube que meu pai estava preso, a primeira coisa que ela disse: pelo amor de Deus, o Clériston tem que sair de lá. Se ele não sair de lá, ele vai morrer dentro do presídio. Então, a primeira medida que os nossos advogados fizeram foi o pedido de habeas corpus, devido ao estado de saúde do meu pai, e nenhum pedido de liberdade para o meu pai foi apreciado. E em setembro de 2023, a PGR fez o pedido da soltura do meu pai devido ao estado de saúde dele, e em novembro não, a resposta que tivemos foi a certidão de óbito do meu pai. Meu pai faleceu sem ter um parecer positivo para a soltura do meu pai. Nesse período, do dia 8 de janeiro até o dia 20 de novembro, meu pai foi torturado. Ele passava mal lá no presídio,
e ele não recebia atendimento médico. Os policiais diziam que meu pai estavam fingindo. Do dia 8 de janeiro até o dia 20 de novembro, meu pai chegou a ter 3 mal súbitos lá na Papuda. E aí, quando ele passava mal, eles diziam que era frescura do meu pai, e ao invés de levar meu pai para receber atendimento médico, levavam ele para o corró, que é o castigo. Eles diziam que meu pai estava fingindo que era frescura. E assim, eu como filho, eu já vi momentos do meu pai passando mal. E a forma como meu pai passava mal era um terror. A pupila dele dilatava, ele era como se ele estivesse morrendo. E às vezes a gente recebeu notícias, né? Nesses períodos, a gente tinha notícias através de outros patriotas que foram presos no dia 8, e eles diziam que o estado de saúde do meu pai era muito triste. E quando a gente ia visitar meu pai, eu acredito que eu cheguei a visitar meu pai 5 vezes. Meu pai, ele demonstrava força, ele não queria contar pra gente o sofrimento que ele estava passando. Então a gente só soube isso que ele passou, esses quase 12 meses, 11 meses preso, quando ele faleceu. Então a gente tinha a desconfiança de que ele não estava recebendo os medicamentos, a gente tinha desconfiança de que ele não estava tendo atendimento médico, mas meu pai tentava passar força para a gente não desesperar. E aí a gente, nas visitas, a gente levava os medicamentos do meu pai, os medicamentos a gente entregava na recepção do presídio, a gente não entregava nas mãos do meu pai. Então, outros presos que trabalhavam dentro do presídio, eles faziam essa seleção de medicamentos, então esses medicamentos não chegavam até o meu pai, eles desviavam esses medicamentos, então meu pai não tomava os medicamentos dele quando ele estava preso.